Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a maneira correta de você fazer a precificação dos produtos aí na sua empresa para que você tenha de fato os números reais do seu negócio. É muito comum que os empresários e empresárias que me procuram me falarem que eles estão com problema na lucratividade da empresa, achando que os lucros estão muito baixos, e quando eu vou identificar e analisar mais a fundo, eu percebo que o problema está justamente na precificação incorreta dos produtos. Quando a gente erra na precificação, com certeza isso vai impactar diretamente na lucratividade do nosso negócio. Por isso que é super importante fazer a precificação da maneira correta, e eu vou te mostrar como você vai fazer isso aí na sua empresa, nas 6 etapas que eu vou te mostrar agora. Uma coisa super importante que você precisa entender sobre precificação é que existem duas camadas da precificação. A primeira delas é a camada qualitativa e a segunda é a quantitativa, que é de fato o cálculo que você vai fazer e que eu vou te mostrar já já nas 6 etapas. Mas antes disso, vamos falar sobre a etapa qualitativa. Quando a gente pensa em precificação, a gente tem que sempre levar em consideração os atributos do nosso produto, a nossa concorrência, o que o nosso produto tem de diferencial, a localização onde o seu negócio está, porque, por exemplo, eu tive um cliente que ele estava numa região muito nobre da cidade dele e por conta disso ele tinha um perfil de cliente lá com poder aquisitivo bastante alto. Então ele oferecia um produto de muita qualidade, de muito valor, e por isso ele conseguia precificar num valor um pouco maior do que numa outra unidade que ele tinha, numa outra região daquela mesma cidade, só que era uma região onde o público daquele local era um público com poder aquisitivo menor. Então ele tinha um produto, o mesmo produto sendo oferecido nos dois locais, mas naquele local onde as pessoas tinham um poder aquisitivo maior, ele conseguia cobrar um pouco mais no produto dele. Então, esses aspectos sobre a localização, os diferenciais do seu produto, às vezes até a embalagem do produto, ela acaba gerando maior valor percebido pelo cliente e por conta disso você pode fazer uma precificação um pouco maior do seu produto, você pode cobrar um valor maior do seu produto. Então não basta simplesmente que a gente faça só o cálculo através dos números, a gente precisa levar em consideração esses outros aspectos qualitativos do produto, porque eles podem agregar valor ao preço final que você vai praticar no seu produto. Em sequência, nós vamos ver a parte quantitativa da precificação, que é de fato você fazer todos os cálculos para chegar no preço correto de venda do seu produto. Então, para começar, a primeira etapa que você precisa fazer é separar os custos fixos e os custos variáveis que estão relacionados ao seu negócio. E já já você vai entender por quê. Então, primeiro, eu vou colocar aqui para você alguns exemplos sobre o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando sobre custos fixos, nós estamos falando sobre todos aqueles custos que nós temos na nossa empresa e que eles não variam independente da quantidade de vendas que eu faço. Se eu vender 10 unidades do meu produto ou se eu vender 1000 unidades, esses custos aqui permanecem os mesmos. Então nós estamos falando de custos como, por exemplo, aluguel, IPTU, condomínio, água, luz, telefone, os salários, as despesas administrativas em geral, o prolabore dos sócios, todos esses custos eles são fixos. Existe uma confusão aqui sobre custo fixo e variável, porque as pessoas acham que o custo variável ele é aquele valor daquelas despesas que elas mudam de um mês para outro. Então pense assim, o condomínio, por exemplo, nem sempre ele vai ser um valor fixo, ele vai ser um valor que vem igual todos os meses lá R$1.000, R$1.000. Às vezes ele é 900, às vezes ele é 1.100. Ele ainda assim é um custo fixo, porque o custo fixo ele vai acontecer independente de você fazer mais ou menos vendas. Embora possa ter uma variação no valor, aquela despesa, aquele custo ele é fixo, você tem ele todos os meses, tá? Então não confunda custo fixo e variável em relação ao valor em si daquela despesa. Ela é considerada um custo fixo quando ela não tem uma variação, ela existe independente de você estar fazendo vendas ou não, tá? Então ainda tem pessoas que confundem esse ponto aqui, então só para ficar claro, essas despesas aqui que nós estamos falando, esses custos, eles vão existir mesmo que você não faça nenhuma venda ao longo do mês. Embora possa existir uma pequena variação de valor, porque, por exemplo, a questão de conta de telefone, ele pode variar, né? Ele nunca vai ser exatamente o mesmo valor, mas ele vai existir todos os meses, independente das vendas que você fizer. Já os custos variáveis,
eles têm uma outra dinâmica. Então, aqueles custos variáveis são todos os custos que eles variam proporcionalmente em relação às vendas. Se você vende mais, você tem um custo maior, se você vende menos, o custo é menor. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, da matéria-prima e dos insumos que você utiliza para fabricar um determinado produto, ou se você só revende um produto que você já compra pronto, então é o custo de compra desse produto que você vai revender. E aí nós temos também aqui os impostos sobre a venda, nós temos aqui comissões, eventualmente se a sua empresa paga comissão para vendedores, as taxas da maquininha de cartão, nós temos, por exemplo, taxas de entrega, as taxas de aplicativo, por exemplo, que também elas variam, né? Quanto mais vendas você faz, mais entregas você faz, mais vendas você faz pela plataforma, maior vai ser o seu custo aqui. Então, essa é uma etapa muito importante para que você tenha clareza sobre quais são os custos fixos e quais são os custos variáveis do seu negócio. Depois, a gente precisa considerar o seguinte: todos aqueles custos fixos que você apurou, você precisa identificar qual é o percentual desses custos fixos em relação à sua receita, em relação às suas vendas. Então, digamos que todos os custos fixos que você tem na empresa, eles representam 30% da sua receita. O que você precisa fazer? Você precisa aplicar esses 30% lá no preço final que você vai cobrar do seu produto. Então, muitas pessoas, elas apuram ali os custos variáveis e a partir deles, elas colocam uma margem de lucro em cima desse valor, achando que essa é a forma de fazer a precificação. Mas ela não está correta, ela é uma forma parcial de fazer. Então, além de todos os custos variáveis que você tem, você precisa atribuir aqui, encontrar esse valor, esse percentual e atribuir, de fato, os custos que você tem fixos em relação ao seu negócio. O terceiro ponto é conhecer a margem de contribuição. O que significa essa margem de contribuição? Ela representa o preço de venda menos os custos variáveis. Então, assim, você tem lá um montante de vendas ao longo do mês, digamos que você vendeu 50 mil reais ao longo do mês, e os seus custos variáveis em relação a esses 50 mil de vendas que você fez foi de 20 mil reais. Então, você tem uma margem de contribuição de 30 mil reais. O que esse número, o que esse indicador nos diz? Ele nos diz qual é o esforço, né? Quais são os custos que você tem variáveis em relação ao total de vendas que você faz. Quanto maior a margem de contribuição, significa que mais você está lucrando em relação àquela sua venda. Então, assim, você tem uma operação mais enxuta, você tem custos variáveis mais enxutos que te trazem uma rentabilidade melhor. Então, descobrir aqui esse indicador também é super importante para que você acompanhe se a sua margem de contribuição ao longo do tempo, ela continua sendo uma margem de contribuição que é uma margem de contribuição boa para o seu negócio. Então, esse é o terceiro ponto que você precisa observar. Depois, você precisa definir o lucro que você deseja ter na venda dos seus produtos. Então, eu trouxe aqui alguns indicadores que são alguns parâmetros de mercado, mas lembre que isso aqui não é um valor fixo, não necessariamente você precisa ter esse percentual no seu negócio, mas é um valor atualizado mais ou menos por um padrão de mercado. Obviamente que aqui pode ter uma variação nesse percentual dependendo do mercado em que você está inserido, mas só para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos o percentual entre 20% e 30% para o serviço. Eu já vi, por exemplo, empresas que têm 10%, 15% só no serviço. Quando é um serviço, por exemplo, que exige uma mão de obra muito qualificada, muito especializada, então você tem custos maiores na parte de pessoas, né? Então, às vezes, essa margem de lucro ela vem para baixo. Então, no comércio, de 10% a 20% e na indústria, de 7% a 12%. Esse aqui é o lucro, é o percentual de lucro que você quer ter depois que você já pagou todos aqueles valores das suas despesas fixas e das suas despesas variáveis. Então, é um percentual real de lucro. Aí você pode estar pensando assim, nossa, mas aqui na empresa, quando eu faço a precificação dos meus produtos, eu coloco 100% de lucro, né? Uma margem de 100%. Só que o que acontece? Quando a gente pega só os custos variáveis e coloca um percentual de lucro em cima, se a gente for fazer a conta exata de quanto que está representando aquele custo no final, depois de pagar todas as despesas, ele não é 100%, ele não é 150%, ele vai ser muito menor. Porque normalmente as pessoas esquecem de colocar alguns custos e principalmente os custos fixos atribuídos a essa precificação. Por isso que as pessoas têm uma visão de que elas estão tendo uma lucratividade no negócio delas, só que no final das contas elas estão tendo muito menos. E por isso que vem aquela sensação de que o meu negócio
ele não é tão lucrativo quanto eu gostaria. É justamente porque as pessoas não colocaram no preço, no custo, né, na precificação, elas não colocaram todos os custos que estão envolvidos. Por isso a importância de você fazer essas 6 etapas aqui. Todas elas precisam ser consideradas na sua precificação para que ela no final fique correta. E o passo 5 é você, obviamente, usar uma fórmula matemática para fazer esses cálculos, não fazer de forma empírica, como eu falei há pouco, né? Achando que você vai colocar lá, eu vou colocar 50%, 100%, 150% de margem de lucro, e na realidade você não tem esse valor. Então você deve minimamente usar ou uma planilha em Excel, ou você usar um sistema que te traga esse cálculo, né? Então você vai apurar todos os custos fixos e variáveis lá da sua empresa, definir a margem de lucro que você quer, e você tem que colocar essas informações para que o sistema faça esse cálculo ou a planilha faça esse cálculo também. É muito importante que você não chute um valor e nem copie simplesmente o preço da concorrência, porque quando a gente faz isso, tem muitas empresas que se baseiam pelo preço da concorrência. Só que você não sabe quais são os custos que a sua concorrência tem. Então, às vezes, você se compara com uma outra empresa que está ali no mesmo mercado que você, só que por desconhecer quais são os custos que ela tem e que às vezes você tem, eles são muito diferentes, e aí a tua margem de lucro ela pode ser muito menor, porque às vezes você tem um custo fixo muito mais alto do que o teu concorrente. Você tem, por exemplo, insumos que você compra por um preço mais alto do que o seu concorrente, e aí, se você se basear pelo preço dele, você vai estar tendo um resultado, né, uma lucratividade muito baixa no seu negócio. Então, por isso que não dá para simplesmente você se basear pelo preço da concorrência. Você precisa sim fazer esses cálculos para você ter exatamente quais são os custos envolvidos na sua empresa. E daí, claro, a partir disso, você vai colocar lá a sua margem de lucro desejada. E aí, de repente, você vai concluir que assim, você fez todo o cálculo, você colocou uma margem de lucro que você gostaria, mas esse seu valor, ele está muito acima ou muito abaixo da sua concorrência. Então, é nesse momento que você pode olhar para a tua concorrência e pensar, eu posso fazer um ajuste aqui para mais ou para menos do lucro que eu quero ter para ficar dentro dessa concorrência. Mas lembre que eu falei também que é muito importante que você avalie os aspectos qualitativos do seu negócio para que você não se baseie só pela concorrência, porque às vezes você tem aí um diferencial no seu produto que te proporciona cobrar um pouco a mais do que a sua concorrência e assim ter uma lucratividade melhor. Quando eu faço as minhas consultorias e mentorias, eu forneço para os clientes uma planilha. Então, às vezes o cliente ele não tem um sistema lá que proporciona fazer esse cálculo efetivo do custo dos produtos e da precificação correta, então eu forneço uma planilha para que ele faça esse cálculo, para que fique simples e para que ele consiga de fato ter esse valor exatamente dentro da realidade do seu negócio. E o passo 6 é você revisar essa precificação com frequência, pelo menos aí a cada 3 meses, porque o que acontece? Ao longo do tempo, os nossos custos eles vão mudando. Então, assim, você pode ter uma situação em que aumentou o aluguel do espaço onde você tem o seu negócio, aumentou o condomínio, aumentou o IPTU, as matérias-primas que você compra, por exemplo, elas podem ter aumentado. Então, sempre, a cada 3 ou 4 meses, você precisa revisar todos esses custos, porque eles vão mudar ao longo do tempo. Se você deixar essa precificação sempre da mesma maneira, daqui a 1 ano, por exemplo, você fez hoje a precificação, você tinha lá uma margem de lucro líquida no final de 30%, daqui a 1 ano, esses 30% podem ter caído para 20%, para 15%, porque o preço dos insumos, eles vão aumentando, os nossos custos, eles vão, né, a tendência é que eles aumentem sempre ao longo do tempo, por isso que é importante que você faça essa revisão, porque aí você vai rever todos os seus custos fixos, todos os custos variáveis, e você vai conseguir fazer uma atribuição melhor ali da sua precificação. E aí eu trouxe aqui um exemplo de como que é a maneira incorreta de fazer a precificação. Como que a maioria das empresas fazem? Imagina que você tem uma empresa onde você revende um produto, então você vai lá e pega o custo de compra desse produto e você aplica a margem de lucro que você quer ter lá. Então, por exemplo, você comprou um produto lá por R$200 e você aplica lá um valor que você quer ter de lucro de 150%. Vai lá e aplica e esse é o preço, é o valor de venda que você vai praticar no seu mercado. Ou então, você tem um produto lá que você produz, você apurou os custos dos insumos, né, das matérias-primas para produzir esse produto e aí você aplica lá o percentual que você quer. Eu quero ganhar 100% nesse produto. E aí você forma o seu preço de venda. Só que você percebe que fazendo isso, você está deixando de considerar aqui uma série de outros custos que estão envolvidos, principalmente os custos fixos. E o que acontece? Quando a gente faz a precificação,
dentro do meu preço de custo do produto, eu preciso considerar todos aqueles custos variáveis e os custos fixos, porque o preço de venda que eu vou praticar do meu produto, ele precisa pagar todos aqueles custos que eu tenho da minha operação e ele precisa trazer o lucro que eu quero ter efetivamente para que ele seja o lucro, de fato, o lucro real que eu tenho no meu negócio. Por isso que não dá para fazer a aplicação dessa maneira aqui. E eu vejo as empresas fazendo muito isso. Então, quando eles me dizem assim, ah não, eu pego o meu custo dos insumos, da matéria-prima e eu aplico 150% em todos os meus produtos. Eu já sei que não é 150% e eu já sei que muitas vezes o valor nem paga aquele custo que a empresa tem. Então, por isso que acaba que as empresas elas têm muito essa sensação de que o lucro delas é muito pequeno. E é de fato, quando a gente começa a apurar através de uma planilha ou através do sistema, a gente percebe que muita coisa ficou de fora. Por isso que a empresa trabalha, ela paga todos aqueles custos, mas no final a lucratividade dela está longe de ser aquilo que ela imaginou. Então, eu trouxe aqui um exemplo de como que você tem que fazer a precificação da maneira correta dentro dessas 6 etapas que eu trouxe aqui. Então, imagina que você tem um produto X que você está produzindo. Então, você apurou lá todos os insumos que você utiliza, toda a matéria-prima que você utiliza para a produção desse produto. Então, digamos que deu um valor lá de R$200. Aí você tem mais os impostos sobre essa venda que você vai fazer, que aí você pode pegar com o seu contador quanto é o percentual do imposto. Então, você atribuiu lá, então tem mais R$13. Você paga uma comissão lá para o seu vendedor, então deu mais R$5. Você tem a taxa lá de administração da taxa da maquininha do cartão, lá da administração da operadora, mais R$6. E aí você descobriu lá o percentual dos custos fixos que você tem, e nesse caso aqui é no valor de R$30. Então, para você produzir e para você vender esse produto, você tem um custo ali de R$254. E a partir desse valor é que você vai aplicar o percentual de lucro que você deseja. Porque daí sim, aqui você tem a certeza de que você previu todos os custos que você tem aí na sua empresa. Então, não é só pegar o custo dos insumos, ou no caso, se você revende um produto, aqui seria o custo da compra desse produto, né? Então, imagine que você compra por R$200, você vai aplicar todos esses valores e aí você vai ter o custo real desse produto e aí você vai aplicar o lucro que você deseja. Então, essa maneira aqui é a maneira correta e a maneira segura de você fazer a precificação da maneira correta para que você tenha realmente o percentual de lucro que você deseja, né? E aí, de novo, você vai fazer uma avaliação aí para ver se esse preço que você está praticando, ele é um preço compatível com o mercado, e daí você pode avaliar os seus concorrentes e tudo mais. Mas a sua precificação, ela precisa pagar todos os seus custos. Por isso que é importante que você siga aquelas 6 etapas que eu passei para você anteriormente. Espero que você tenha agora ficado com, de fato, esse processo muito esclarecido para que você consiga fazer essa precificação aí no seu negócio. Faça essas 6 etapas, coloque isso em prática, porque é muito importante. Esse aqui é um passo fundamental para que você tenha realmente uma noção exata do lucro que você tem aí na sua empresa e você não fique mais frustrado com a lucratividade, achando, né, que a lucratividade aí do seu negócio não é compatível com o que você gostaria. Então, esse aqui é um dos pontos fundamentais para onde você deve olhar. E se você precisar da minha ajuda para fazer esse processo aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você pode fazer contato para que a gente possa te ajudar nessa etapa e deixar ela redondinha aí no seu negócio para que você tenha de fato o lucro que você tanto deseja. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!